áudio tá legal? Imagem também. Conexão tá boa. Vai dando feedback aí. Certo. E Fala, aí, Vinícius. E aí? beleza? Como é que você tá? Tudo certo? E aí, tranquilo, cara? Tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tudo. Imagem, tudo certo? Tudo. Aqui não tá travando não, aí tá? Tá bom? Show. Perfeito. O pessoal tá entrando aí. Acho que a gente já pode se apresentar aí pro pessoal. Quem que é você, Vinícius? Fala pro pessoal aí um pouquinho. Cara, pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius Penido, eu tenho 16 anos, eu já invisto desde os 15 já, e eu produzo conteúdo aqui no meu Instagram sobre investimento, bolsa de valores e tal. E eu ensino realmente tudo que eu aprendi aqui no meu Instagram, não ficou. Tipo, tem muita gente aí que fica segurando conteúdo, mas eu entrego realmente tudo que eu sei justamente para as pessoas não passarem muita dificuldade na hora de começar a investir, porque eu tive dificuldade em aprender algumas coisas e eu tento facilitar isso para as pessoas. Perfeito. Você participou também, pessoal aí que acompanha o Tio Yuri, né? Você participou com uma live, um quadro com o Tio Yuri, né? Conta pra gente como que foi essa experiência aí. Acho que foi incrível, né? Sim, foi irado, pô. Cara, é muito gente boa, muito maneiro. Fui lá na Show de casa dele, a bola. gente gravou um vídeo lá de carona com o tio William e a gente fez uma live junto também, foi muito irado. Show de bola. Vou apresentar também então para o seu pessoal. Meu nome é João Victor, sou um jovem investidor e empreendedor. Eu estudo sobre investimentos e educação financeira desde os meus 15 anos aí. Comecei a intensificar mais meus investimentos esse ano. Faço uma mentoria com o Thiago Nigro aí, acompanhando os grandes investidores, empreendedores do Brasil e estou passando também conteúdo no meu Instagram sobre a matéria de sucesso, onde eu passo os principais pilares para mim do que é importante construir antes de atingir o sucesso de fato, que é o mindset, o empreendedorismo e os investimentos. Pessoal entrando aí. E então vamos abordar inicialmente aí, por que você começou a investir aí? Qual do nada aí você começou? Não, cara, vou começar a investir agora. Veio do nada, teve influência de alguém? Qual foi o ponto que você falou, agora eu vou começar a investir? Cara, justamente a questão que você acabou de citar aí do mindset, eu achei muito importante. Ainda mais porque, assim, cara, a gente vive numa sociedade, num país que as pessoas estão acostumadas a sempre esperar receber alguma coisa do governo, ou mesmo no sistema educacional, a gente está acostumado a receber o conhecimento de maneira passiva. A gente está sempre aprendendo dos outros, mas a gente nunca coloca em prática e busca alguma coisa sozinho, né? Então, eu fui meio que contra a correnteza, digamos assim, contra a maré. Fora da curva ali, Exatamente. E, tipo, eu sempre me interessei por empreendedorismo, mas eu me aprofundei mais na questão dos investimentos. E na minha família ninguém investe. Meus pais, meu pai principalmente, falava que bolsa era cassino, porque ele era bem cético em relação a isso. Ele investe em imóveis. A minha família sempre tem essa cultura de investir em imóvel. Mas eu provei para eles realmente, pelo menos para meus pais, que investimento em ações era melhor no longo prazo, que realmente é muito mais simples você se tornar sócio de uma grande empresa, você não tem funcionário, não tem que lidar. Se você o recebe dividendos, imposto, você né? não paga nem imposto atualmente, né? Então, eu acho que só tem upside, se você souber escolher as ações certas e fazer bons investimentos. Perfeito. E assim, a partir do momento que você teve essa decisão aí de iniciar realmente nos investimentos, aonde que você começou a procurar conhecimento nessa área? Você começou a acompanhar alguém aí, livros? O que você começou a fazer para entender mais sobre isso, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que, tá, vou entrar no mundo dos investimentos e muita gente entra sem ter o conhecimento básico, né? E aí que dá o problema
principal. Então, onde você encontrou esse conhecimento aí? Quais livros você indica para a gente iniciar realmente, de fato, nos investimentos? Cara, eu acho que você vai concordar comigo. Se você quer começar a investir ou empreender, qualquer coisa assim, você tem que ler Pai Rico, Pai Pobre, que é clichê, mas é essencial para você Tem entender a aqui. dinâmica. Primeiro, O meu tá emprestado. Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui, vou mostrar para o pessoal aqui. Esse aqui é o básico, explicando sobre ativo, passivo, né? Exatamente. Contabilidade de padaria, mas é essa que importa. É, Aí depois disso, cara, acho que se você pensa em empreender, Geração de Valor também é muito bom. É um livro muito irado, do do Flávio Flávio Augusto. Augusto. É. Se você pensa em investir mesmo, iniciante, assim, o do Meu Milhão, do Thiago Nigro, te ganha muito, porque ele diz tudo sobre renda fixa, renda variável e tudo mais. E, cara, Mindset, que foi o que a gente está falando agora. Os Segredos da Mente Milionária, pô, livro sensacional. E Pense em Riqueza também, que está atrás de você. Esse livro aí mudou minha vida. Isso aqui. Muito bom. Show de bola. E assim, nessa preparação do mindset, que eu acho que é um assunto muito interessante, o que você acha que é mais importante antes de começar a investir, né, em relação ao mindset? Quais áreas a gente tem que desenvolver? Qual pensamento a gente tem que ter, tanto nos investimentos quanto na vida, para atingir sucesso, na sua opinião, assim? Cara, eu acho que. Acho que você vai até concordar comigo, porque a gente é jovem, a gente não tinha nenhuma obrigação. Então é justamente o protagonismo, a gente querer ser dono do nosso próprio destino. E, cara, é a única maneira que você tem de dominar a sua vida e o seu lado profissional, pessoal e de relações é você tomando conta, tomando rédea da sua vida, procurando aprender sozinho, porque aí você não vai estar na mão de ninguém. O seu conhecimento é uma coisa imutável que ninguém pode tirar da sua cabeça. Então, se você buscar conhecimento, acho que ninguém tem como tirar isso de você. Perfeito. Então você acha que o foco é em saber onde você quer chegar, né? Ter aquele objetivo principal, aquelas metas, né? E aí correr atrás dos objetivos aí. Show de bola. Cara, só um comentário sobre o que você falou. Eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Justamente que eu te falei que eu tinha vontade de empreender e tudo mais. Eu tinha dificuldade de entender assim, pô, cara, eu quero empreender, acho isso muito maneiro. Mas parecia muito abstrato, né? Muita gente fala isso, você tem um objetivo definido, um propósito. Mas é abstrato para quem está começando. Então acho que o ideal, cara, é você começar a procurar conhecimento e você vai se encontrando ao longo do tempo. Perfeito. E então, qual tópico você quer começar aí sobre os investimentos? Qual que você acha que é a base dos investimentos para a gente começar a entender? Ativo, passivo? O que você acha, a gente começar aqui? Cara, eu acho que as pessoas, se você é iniciante, você tem que entender que uma ação é um pedaço da empresa. Não é uma ficha que você está apostando, nem nada assim. É justamente um meio que você pode se tornar sócio de grandes empresas, tipo o Itaú, uma Vale, Petrobras. E por meio disso você consegue se tornar sócio delas e se valorizar o seu patrimônio e ganhar dinheiro junto com os outros sócios daquela empresa, né? Essa diferenciação é importante, né? Porque às vezes a pessoa acha que só está comprando mais um papel ali e fica muito preso nesse sentido de ação, né? E eu gosto de entender as ações e o mercado financeiro mais na visão do Warren Buffett, que ele comenta que quando você está comprando ali no mercado, você não está comprando só um papel, você está comprando uma empresa de fato. Tem pessoas ali que trabalham naquele setor, né? Então, eu acho que é importante primeiro você compreender isso, essa diferenciação entre o que é, às vezes, um simples ação. Ela não é uma simples ação. Ela tem todo um business por trás, ela tem pessoas que trabalham por trás, ela tem uma cultura da empresa. Então, acho que na minha visão, acho que é muito importante analisar isso, né? O que é empresa? Acho de fato. Qual é o setor da empresa? Eu acho que são perguntas básicas aí para as pessoas começar a investir. Porque não adianta, às vezes, você falar, ah, tá, vou investir, fala uma sigla aí, de empresa aí, tá listada na bolsa. Petri 4. Aí a pessoa vai lá, tá, vou colocar Petri 4 e faz só análise de gráfico, vê se tá valendo a pena custo, mas não sabe às vezes nem o que é que ela tá comprando ali. Ela só compra por análise, ela não tem uma perspectiva de longo prazo, né? Então, acho que isso também é importante de comentar, dessa diferença de curto prazo para longo prazo, né? E, cara, eu acho que não necessariamente longo prazo, mas
o importante é você olhar para aquela ação e entender que tipo, é um pedaço de uma empresa e tem muita gente trabalhando ali. Não é só um papel que fica subindo e descendo. Então você tem que fazer duas análises que eu acho essenciais, que é quantitativa e qualitativa. Eu falo bastante nos meus vídeos. Que a qualitativa é você realmente ver esse aspecto mais humano da empresa, que é intangível. Tipo, por exemplo, a Ambev. As marcas dela de cerveja são intangíveis. Você não tem como definir um preço para isso. Você tem que entender o papel dela no setor, a participação que ela tem, se realmente você acha que faz sentido, sei lá, se você acha que vai ter só carro elétrico daqui a, sei lá, 10 anos, não faz sentido você investir numa empresa de petróleo para o longo prazo. No curto prazo até pode fazer, mas no longo prazo não. Então você tem que saber alinhar as suas crenças de tipo, você acha que aquele setor é promissor, você investe naquele setor e assim você vai alinhando a análise qualitativa, entendendo a empresa, os gestores, porque isso é muito importante. Porque quando você compra uma empresa, você está virando aquele cara que está trabalhando para você, né? Então você tem que saber a competência dele, se ele tem ações da empresa. Porque imagina só, vamos dizer que a gente tem uma empresa, eu e você somos os gestores. Se a gente não tem ação, tem alguma coisa errada aí, porque a gente não confia no nosso trabalho. Então, cara, isso é muito importante. Muita gente não olha se os gestores têm ação na empresa. E aonde a gente pode encontrar isso aí? Saber se os gestores têm ação da empresa ou não. CVM 358, inclusive, ó, tem um vídeo no meu canal, tem 2 vídeos já, que eu ensino como você pode entrar no site da CVM e conferir lá, direto da fonte, e ver se os gestores têm ação na empresa, para saber se eles estão com o deles na reta, porque não adianta nada eles falarem, a gente está fazendo isso aqui, sei que lá, mas eles não têm o deles na reta, então não adianta. Não faz sentido, né? Você vai entrar numa empresa que nem o líder deles ali, nem o CEO tá confiando, não faz sentido algum, né? Esse aí é uma coisinha simples, mas é de extrema importância. Quando você vai iniciar comprar uma ação, tem que olhar então no CVM 358. E outra coisa que você olha antes de comprar uma ação, assim, esse é um dos fatores que você olha, a gestão, a análise quantitativa e quantitativa. E assim, o que mais que você acha que as pessoas que não têm acesso ainda, jovens que ainda não têm um conhecimento profundo na área, tem que olhar antes de iniciar nos investimentos, de fato? Cara, se eu fosse começar agora, eu vou falar o que eu faria. Eu não posso recomendar nada para ninguém, mas se eu fosse começar agora, eu pegaria o meu dinheiro e diversificaria lá nos ETFs que eu achasse mais relevantes. ETF, para quem não sabe, é um fundo de índice. O índice é nada mais nada menos do que a junção de várias empresas. Por exemplo, no Brasil, provavelmente você já ouviu falar aí no jornal, alguma parada assim, do índice Bovespa. Ele representa as maiores empresas do Brasil. Aí tem lá um cálculo que vai dando um peso, ou seja, uma porcentagem para cada uma dessas empresas. Aí tem um índice que vai replicar a performance de todas essas empresas juntas. No caso, é o BOVA11. Ele vai performar junto com essas maiores empresas. Eu não botaria meu dinheiro no BOVA11, justamente por ter muita empresa, por exemplo, a Petrobras, a Vale, elas têm muita ligação com o governo. Eu não gosto, eu não invisto em nenhuma empresa estatal que tem governo. E também elas são muito ligadas a commodity. A commodity são mercadorias que são negociadas no mercado internacional e variam muito, são muito voláteis. Então, quando você compra BOVA11, você está se expondo muito a essas empresas. Por isso, eu prefiro GOV11. Eu ia me expor ao GOV11. GOVE11. Porque ele é o índice de governança corporativa e ele performa melhor que o Bovespa aí, se fizer o backtest. E eu pegaria o GOV11 e o IVVB11. Que, como eu já tinha falado lá dos índices, o IVVB11 replica o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a grande vantagem disso é você... Desculpa, só vou terminar aqui para ficar uma explicação completa. Não, a grande vantagem disso é você estar exposto em dólar. Porque você compra o IVVB11 no Brasil, mas ele é dolarizado. Então, se o dólar sobe, é como se fosse o contrário da sua carteira. Porque quando a bolsa daqui cai, o dólar sobe. Então, você faz o contrário e equilibra a sua carteira. Sem falar que você vai estar se expondo às maiores empresas aí do mundo, tipo uma Apple, Amazon, sei lá, os bancos dos Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America. Então, cara, eu acho que seria uma diversificação perfeita aí para quem está começando e não existe muita habilidade. Mas depois você consegue distribuir em ação no stock picking, que chama, né, que é a seleção de ações individuais, que é o que a gente estava introduzindo aqui. Perfeito. Então você acha que para iniciar aí seria em ETF?
né, de fato, e que vai ter uma diversificação maior e vai trazer essa diversificação, vai trazer uma proteção para a carteira, né? E assim, sobre a reserva de emergência, o que você considera assim, a importância dela antes de investir? Cara, eu costumo falar isso para todo mundo que vem conversar comigo sobre isso, para os meus mentorados também. Cara, investir é você estar construindo um prédio para o seu futuro, para você conseguir morar ali, digamos assim. Mas antes de você construir esse prédio, você tem que ter uma estrutura, uma base, um pilar, digamos assim. E esse pilar é a reserva de emergência. Se você não fizer, o seu prédio pode desabar que você não vai ter estrutura. A reserva de emergência, para quem não sabe, você tem ali de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais guardados ali no Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora do país, que é justamente você está emprestando dinheiro para o governo. Se tudo quebrar, se for tudo para o espaço, o governo imprime mais dinheiro e te dá, beleza? Então, cara, o Tesouro Selic eu acho que é a melhor maneira de você aplicar a sua reserva de emergência e ter ali a sua base para você ficar seguro também, porque eu não acho que faz sentido você se expor em um investimento de risco sem ter uma reserva de emergência, que seria o alicerce de qualquer investimento. Exatamente isso aí. Eu também, quando eu procuro a reserva de emergência, você não vai olhar tanto para a rentabilidade, você vai olhar mais para a liquidez e um risco baixo, né? Porque a reserva de emergência ela não vai te deixar rico, ela vai te proteger ali nos momentos de dificuldade, durante uma crise, por exemplo, agora da pandemia, por exemplo, muitas pessoas ficaram sem emprego e não tinha dinheiro nenhum na reserva de emergência, né? Então, se essas pessoas elas tivessem já essa educação financeira básica aí, de formar uma reserva de emergência, 6 meses os grandes aí, investidores, eles indicam para o pessoal que tem um serviço já mais garantido ali, um CLT, um servidor público, 12 meses já vai para um empresário, um autônomo aí que é mais volátil essa questão. Então, eu acho que, igual você falou, a reserva de emergência não vai te ajudar para a construção desse prédio, de fato, né? Vai trazer uma base ali mais sólida e ela pode trabalhar também como a reserva oportunidade, né? Que às vezes as pessoas atrelam a reserva de emergência junto com a reserva de oportunidade. Que, por exemplo, se surge um bom investimento, você ter dinheiro na carteira para fazer essa aquisição, faz total sentido, né? Sim, exatamente. Quando você, por exemplo, você anda lá na rua aí do seu bairro, mas você sempre teve vontade de comprar um imóvel lá. Esse imóvel estava sempre custando caro. Só que agora na crise o proprietário precisou vender porque justamente ele não tinha reserva de emergência e precisou do dinheiro rápido. Então você que tem reserva de emergência ou de oportunidade, você já está beneficiado justamente por ter isso. Então você consegue comprar uma casa a um preço mais barato e fazer o que você sempre quis. Isso se encaixa também no mercado de ações. Você consegue comprar uma ação descontada porque tem gente precisando vender, então você consegue entrar numa oportunidade. Então é muito importante você ter um dinheiro sobrando sempre para entrar nesses momentos de pânico e se beneficiar disso. O dinheiro em caixa ali, então, você considera um pilar de extrema importância para trazer até segurança na carteira, né? E assim, você acha que... Pode completar. Fala. E a porcentagem disso, o que você acha que tem que... A carteira no total, o que tem que representar essa reserva de oportunidade aí? Cara, eu acho que você pode ter vários tipos de abordagem, de porcentagem. Dá um exemplo aqui do Nassim Taleb, no livro Antifrágil. Ele tem uma estratégia diferenciada, que é a estratégia barbell. Nessa estratégia, ele divide... É como se fosse uma barra de peso. Peraí. Vamos dizer que isso aqui é a barra de peso, certo? Certo. Caneta. Para ele, você não pode botar o peso aqui no meio. Porque se você botar o peso aqui no meio, a barra quebra, certo? Então, o que ele faz? Ele bota 90% do patrimônio dele em ativos de baixíssimo risco, Tesouro Selic que seja, e 10% em altíssimo risco. Ou seja, ele está sempre balanceando, porque esses 10% vão prover ele se beneficiar da volatilidade e esses 90% vão deixar ele tranquilo. Ou seja, em um lado ele é extremamente conservador e no outro ele é extremamente agressivo. Ele, inclusive, não investe nem em ação, ele só mexe com derivativo, ouro e essas coisas do tipo, mas é uma abordagem interessante que a gente consegue ver como diversos investidores têm opinião diferente. É justamente por isso que você tem que montar a sua própria abordagem. E na minha, eu deixo ali uns 40%, 45% em caixa. Por quê? Porque eu prefiro me expor um pouco mais ao risco no que eu estou em renda variável e deixar uma redundância. Porque também fala no livro Antifrágil que ele fala que a redundância é o segredo para você conseguir estar bem. Por quê?
se você tem aquela gordurinha ali, se alguma coisa te acontece, você está protegido por aquilo. Vamos dizer que isso aqui é o dinheiro que você está ali sobrando. Isso te protege. E você consegue até aportar mais aqui para conseguir se beneficiar da volatilidade, como a gente já falou. E pega uma rentabilidade melhor, né? Porque às vezes as pessoas elas entram no mercado no momento errado. Porque acontece muito isso. Quando a pessoa, quando a mídia não especializada, ela começa a falar que a bolsa tá boa, que a bolsa tá alta, e você começa, todo mundo lá que você conhece aí, que nunca ouviu falar de bolsa, nunca, não investe de fato, fala, nossa, e a bolsa tá aumentando? O mercado já atingiu o pico aí, já tá errado, né? Explica pra gente como que funciona essa relação. A hora certa de entrar no mercado e a hora que já deu uma alta muito considerativa. Cara, eu acho isso aí uma das maiores dificuldades do investidor iniciante. Eu comecei a investir no passado, então eu peguei aí o ciclo de alta. Mas, cara, sendo bem sincero, eu acho que o melhor momento para a pessoa começar a investir é agora, sabe? Porque se você for postergando, você vai estar sempre se iludindo. Ah, amanhã vai cair mais. Isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, acho que você tem que se expondo aos poucos. Inclusive, um rapaz me perguntar essa semana se ele estava pensando em vender os 2 apartamentos dele para aportar tudo na bolsa. Aí eu falei, cara, você pode até vender e tudo mais, mas não bota o dinheiro tudo de uma vez. E é essa mesma abordagem que eu sugiro pro cara que está começando. Porque, cara, não pode botar tudo de uma vez só. Isso pode ser muito perigoso. Então vai lá, faz um aporte mensal, vai entrando com calma. E se você vê que a bolsa despencou e você está enxergando uma oportunidade ali, você pode aportar mais. Essa é a minha opinião. Então, o melhor momento é agora, né? Sempre, né, essa questão de procrastinação, vou esperar o mercado cair, vou esperar. Não tem como prever, assim, uma queda significativa no mercado. Agora mostrou agora, né, com a pandemia. Quem imaginaria que ia cair tanto ali em março os preços ali? E quem tinha dinheiro em caixa, né, quem tinha reserva de oportunidade ali, fez bons aportes e obteve até no curto prazo uma rentabilidade altíssima, né? Exatamente, cara. E é exatamente essa questão. As pessoas ficam tentando prever. E o Ray Dalio, eu, inclusive já li o livro dele, Princípios. Não sei se você já leu, te indico, caso você não esteja Na lendo. minha Já lista. não esteja lendo. E quem está aí na live, lê o livro é muito bom. Ele fala que quem tenta prever o futuro com bola de cristal está fadado a comer caco de vidro, né? E é exatamente isso, cara. Você não pode prever o futuro, você tem que ter humildade. Então vai botando dinheiro aos poucos, mas não deixe de ter o seu caixa, porque assim você vai estar protegido a qualquer caos que venha acontecer. Exatamente isso. Então, eu acho que isso até se aplica para a vida, assim, de uma forma geral, né? A pessoa que Claro. quer entrar na academia, não tem uma hora certa de você entrar na academia, assim, entra aí, né? A melhor hora sempre tem uma frase assim, que o melhor dia era ontem e o melhor dia que vai ser depois desse melhor vai ser hoje. Então, assim, faz agora, é o poder do agora, né? Então tem essa questão. Qualquer coisa, nunca fica procrastinando, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Se você começar agora, o resultado vai vir consequentemente, né? Tem essa questão aí. Eu também concordo, E cara. Teve gente, só para encerrar essa parte aí, teve gente que fechou. me perguntar, cara, você acha que a pandemia é um bom momento para começar a investir? Cara, é sempre a hora certa de começar a investir, não tem isso, não existe momento certo. Perfeito, perfeito. E assim, uma pergunta que surge muito assim no meu direct, eu não sei se no seu também que o pessoal pergunta assim: mas precisa ter muito dinheiro para começar a investir? É necessário ter muito dinheiro assim? Porque o pessoal pensa, só investe quem é rico, né? Só quem é milionário que investe. Tem essa divisão ainda, né? Cara, eu acho que é um conceito aí muito mal trabalhado na nossa cultura, porque a gente sempre foi educado mesmo a pensar que os ricos são aqueles que têm ações na bolsa de valores, mas isso é inacessível para as outras pessoas. E é justamente o contrário. Eu acho, na minha opinião, pelo menos, que eles só são ricos por isso. Porque se você for ver as pessoas mais ricas do mundo, elas têm a ação de alguma empresa e elas participam de alguma sociedade, digamos assim. E eu acho essa a melhor maneira de se expor. Cara, o que você tinha perguntado? Eu esqueci. Sobre um preço assim inicial. Qual que seria Sim. o. Eu preciso ter quanto? 10 mil para começar a investir? 5 mil? Cara, sendo sincero, eu acho que com os R$ 300 você já consegue fazer a diversificação em bons ETFs aí, como eu já tinha descrito antes. Mas se você for fazer a seleção de ações, dá com menos ainda. Mas se você quiser ter menos trabalho, dá com o ETF por um pouquinho mais de dinheiro. Perfeito. E agora,
um pouco já mais específico assim, quais são os fatores que a gente tem que analisar antes de comprar uma ação? Você já falou um pouquinho sobre a análise, mas explica um pouquinho sobre essa questão. E quais são os fatores gerais que a gente tem que analisar? Cara, eu acho que depois de você entender a parte humana da empresa, o material que aquela empresa tem, as vantagens competitivas, que é basicamente aquilo que aquela empresa oferece, que nenhuma das concorrentes oferece, tipo, a Apple, ela oferece para os clientes dela uma coisa que nenhuma outra empresa oferece. A Harley Davidson oferece para os clientes dela uma coisa que nenhum outro oferece. Tem gente que tatua o símbolo da Harley Davidson. Então é você entender o que aquela empresa proporciona para o cliente dela e isso que vai te dar uma vantagem competitiva no longo prazo. E também, eu já li isso em algum lugar, que tipo, as vantagens competitivas da empresa são os produtos dela estarem inseridos no hábito do cliente. Ou seja, se você tem o hábito de tomar um café Nespresso, isso é uma vantagem competitiva da empresa, entende? Então é você saber interpretar esse tipo de coisa. Saindo dessa parte qualitativa, indo para quantitativa, eu acho que agora você tem que analisar o lucro da empresa. Vai anotando aí, pessoal. O lucro, anota aí. Acho que eu vou escrever aqui no quadro. Pera, Escreve lá. vou escrever. Pera. O lucro, tá vendo, né? Tá. Mas acho que vai parecer invertido, né? Tá invertido? Tá, vai parecer invertido. Pera. Agora não. Aí. Agora não, agora tá certo. Eu acho que o lucro, a rentabilidade da empresa, porque você tem que saber se aquele negócio é rentável, né? Estrutura de capital, que eu já vou explicar. Estrutura de capital da empresa, que eu vou explicar. E também, por último, o preço, que é muito importante. Você vai determinar por meio do valuation. Valuation. Pessoal aí que tá com dúvida aí, pode ir mandando aqui que eu vou falando pro Vinícius. Printa essa que vai tela aí, tirar galera. A dúvida. Tira um print aí. Tira um print e marca a gente no story. Pronto. Perfeito. Então, explica aí cada pilar que você colocou ali. O lucro, a estrutura da empresa que eu achei interessante ali. Explica pra gente. Cara, primeiro fator, lucratividade. Porque eu acho que no capitalismo, o principal é o lucro. Tudo que você fizer, ainda mais que você está se tornando sócio de uma empresa, seu objetivo é que ela lucre. E se você for procurar aí os gráficos, a cotação, ou seja, o preço daquela empresa no longo prazo, varia junto com o lucro. Então, se uma empresa lucra mais, ela tem uma rentabilidade maior, o preço dela vai subir mais, teoricamente. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é a tendência, certo? Então, eu gosto de olhar empresas com lucro recorrente e também, já partindo para o outro indicador, que eu costumo olhar também, é a margem da empresa. Por quê? Porque se a empresa, a margem, para quem não sabe, vou voltar lá para o quadro. Ah, não precisa não, senão eu vou ter que reter tudo. Você vai pegar a receita da empresa, aqui, mas você vai botar o lucro em cima. Por quê? É muito importante você entender o quantos por cento da receita da empresa é representado pelo lucro. Porque você vai ver quanto de lucro a empresa consegue ter diante da receita dela. E assim você vai ver se a empresa consegue ter uma redundância. É como se fosse uma redundância. Quanto ela tem de espaço ali entre a receita e o lucro, eu acho que esse gap dá muita vantagem no longo prazo. Por isso que eu não invisto em empresa de varejo, porque elas têm uma margem muito baixa, então elas têm que estar sempre diminuindo o preço para ter mais clientes. Tipo, uma loja americana. A margem do varejo ela é bem baixa em relação aos outros setores, né? Assim, tem essa questão mesmo. Aí eu queria saber também o que você acha desse quesito lucratividade. É um fator que tem que analisar muito mesmo, essa questão da lucratividade. Como você disse, uma empresa que não tem lucro, não tem sentido de você investir nela. E essa empresa também, consequentemente, ela vai
vai morrer ali em questão de alguns anos ou até meses, né? Então, esse fator que você colocou em questão é de extrema importância. E um outro fator também que eu acho interessante, que eu vou muito para esse lado, por causa também do meu lado de empreendedorismo, é analisar o que essa empresa representa no mundo que a gente vive. Será que faz sentido investir nela? É uma empresa, às vezes, no meu cotidiano, né? Faz essa análise geral aí, tanto se for um investimento internacional, quanto no Brasil. Eu acho que eu faço essa análise aí. É uma empresa que tem um potencial de crescimento ali. Eu analiso muito essa questão de potencial de crescimento, porque hoje tem grandes empresas aí que elas não vão passar, elas não têm como crescer mais, porque elas já alcançaram um nível muito alto. Então, assim, Maturidade, né? sim, e elas vão ficar estabilizadas ali, o preço delas vai dando teto, baixa, e vai ficar mais lateralizando. Então, eu acho que analisa primeiro o potencial de crescimento da empresa, junto com a lucratividade, que você falou que é de extrema importância. Então, o valor da empresa, tem que diferenciar essa questão. O valor e preço. O valor da empresa é o valor daquela marca para o mundo em geral. A Apple hoje. Hoje, o preço da Apple é na bolsa lá, é determinado preço. Mas o valor da empresa, em relação de significado para o mundo, é enorme. Por isso que a empresa da Apple é enorme. A Amazon, por isso que ela é enorme. O valor que ela tem, a importância que ela tem é gigante. Então, eu acho que quanto maior for o valor da empresa em relação a sanar os problemas da sociedade, ou seja, vender soluções e não produtos, maior vai ser a importância de investir nela, porque o retorno vai vir consequentemente. Porque hoje a gente vive num mundo cheio de problemas, né? E quem consegue vender soluções, aí vai sim obter um grande resultado. E você cresce junto com essas empresas. Você, às vezes, não tem necessidade de iniciar do zero uma empresa, porque isso igual você disse, é extremamente complicado, né? Tem imposto, tem governo, uma série de coisas que complicam a vida de um empresário hoje, uma empresária. Então, eu acho que tem essa questão aí. Investindo, você vai ter acesso a essas grandes empresas que já estão montadas, já estão estabilizadas, e você começa a partir para os seus dividendos aí que vai recebendo e o lucro da empresa. Eu acho que você olha mais para o dividendo ou para o lucro da empresa, assim, em forma geral? Só falando, resumindo a parte que você falou, a minha opinião sobre isso, esses aspectos eu acho muito importantes. Eu assimilo isso, tipo, junto às vantagens competitivas da empresa, porque eu acho que no longo prazo é você entender qual empresa gera mais valor para o cliente dela, porque, cara, a empresa, na minha opinião, a empresa que destrói a natureza, que mata as pessoas, essas coisas assim, para mim não faz sentido investir, porque a empresa não gera valor no longo prazo. Beleza, vamos falar aqui, a Vale, por exemplo, ela causou alguns desastres aí, mas, tipo, ela gera o valor dela, mas eu acho que, tipo, não tem uma vantagem competitiva nisso, sabe? É commodity. O que eu tô querendo dizer é que você tem que procurar o equilíbrio entre o fator qualitativo e quantitativo. E é justamente diferenciar o valor do preço que a gente acabou de falar. E a pergunta que você tinha me feito foi sobre o quê? Eu esqueci de novo. Não, só responder aqui uma pergunta aqui antes. Teve uma mulher que ela perguntou se a nossa carteira é pública. Você publica a sua carteira aí de investimentos? Joelma, então, É. no meu canal eu tenho alguns vídeos de algumas empresas que eu tenho na minha carteira. E no meu Close Friends, que eu publico para os meus mentorados, eu mostro a minha carteira total. E, inclusive, se você quiser ter acesso, amanhã eu vou postar uma novidade aqui no meu Instagram, que você vai ter acesso ao meu Close Friends, se você dar uma olhada lá. E eu ainda não publico minha carteira, não, mas a minha divisão é 25% em investimento internacional, 25% no Brasil, 25% em caixa e 25% em fundo imobiliário. Essa é boa, essa é boa. Agora eu vou para o segundo fator que eu botei ali, ó, que é a rentabilidade. A rentabilidade, eu acho que é essencial na hora de você investir numa empresa, porque não adianta ela ser... Ela é lucrativa, já passou no primeiro check. Mas o segundo, ela ser rentável. Como eu olho para a rentabilidade? Bom, tem uma coisa que é chamado WACC. Não sei se você já chegou a dar uma olhada nessa parte. Eu cheguei a dar uma analisada, mas assim, não aprofundei ainda não. É o custo médio de capital da empresa. Ou seja, você calcula o custo que aquela empresa tem para pegar dinheiro emprestado. E a rentabilidade, eu comparo o custo que ela tem para pegar dinheiro emprestado com o retorno que ela dá. Porque se ela dá mais retorno do que ela tem de custo para conseguir dinheiro emprestado,
significa que ela está construindo ali uma vantagem. Mas se ela está com menos retorno, ela está destruindo o capital do acionista. Então, eu não gosto de empresa assim. Então, é isso que eu procuro na rentabilidade. Aí eu olho o ROIC, ROA e o ROI. ROI principal, na minha opinião, comparados aí ao WACC. O que você acha disso? Acho que o ROI eu analiso demais, assim, tem que analisar. Eu acho que se você deixar de passar a análise do ROI, você está fazendo uma compra errada, né? E assim, eu gosto de analisar também junto o dividend yield, porque eu acho que faz muito sentido analisar esse indicador, assim, porque é uma comparação mais ampla que você consegue ter da empresa de uma forma geral, assim. Então, eu acho que você analisando esses indicadores, você consegue saber a saúde da empresa, né? Eu acho que você consegue fazer essa análise um pouquinho, mesmo que ampla, mas já vai aprofundando um pouquinho mais, né? Cara, até você tinha me perguntado, a gente acabou esquecendo, sobre a questão dos dividendos. Aí eu também queria saber a sua opinião. Cara, eu não foco muito em olhar se a empresa distribui dividendo. Porque eu divido as empresas em dois grupos. Não é necessariamente nesses dois. É que nem, fazendo aqui uma analogia, a pessoa não é necessariamente, desculpa, de esquerda ou de direita. Ela pode ter um posicionamento ali no meio. Para mim, empresa de dividendos e crescimento é a mesma coisa. Você tem que saber o objetivo daquela empresa na sua carteira. Se o objetivo dela é te dar uma rentabilidade estável, ela já é uma empresa madura, você provavelmente vai querer receber dividendo, porque ela não vai crescer muito. Mas se o objetivo é empresa de crescimento, aí sim, cara, eu acho que você não pode exigir dividendo nenhum, porque a empresa está reinvestindo na atividade dela. O que você acha disso? Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu acho que às vezes as pessoas que iniciam ali, elas olham só para o retorno em relação aos dividendos, elas esquecem um pouco, como você falou, do crescimento da empresa de forma geral. E assim, o dividendo é interessante porque você vai tendo essa renda passiva aí que vai vindo, e você tem que reinvestir, né? Essa é a importância também. Você não pode, às vezes, pegar também que você está ali no início do mundo dos investimentos e esquece um pouco dessa questão recebendo os dividendos e vai gastando e não reinvestindo, você vai começar a ter uma perca significativa aí. Mas igual eu te falei, eu não compro a empresa pensando em dividendos. As pessoas têm muito vídeo aí de pessoa até que no Instagram falando melhores empresas com dividendos para você ganhar dinheiro no curto prazo. Assim. Eu acho que isso não faz sentido para mim na minha análise. Assim. Eu penso mais no potencial da empresa mesmo. Eu gosto muito disso. Se a empresa, o que ela vende? Se ela é só um produto ou se é uma solução. Né? Igual no caso você falou que não investe em empresa de commodities. Commodities vão ser ali, lógico que vão ser soluções, que é no caso do combustível, mas ela vai ficar muito genérica, vai ficar muito, sabe, não vai ser aquela coisa que dá uma diferenciação das outras empresas, né? Sim, sim. Só fazendo uma observação, eu não invisto em empresas de commodities, mas eu não especulação, investe. Tá? É. Eu faço operações de médio prazo com empresas de commodities porque eu enxergo algum potencial nelas. Tem algumas empresas do ramo de commodities que eu realmente enxergo um potencial dela, uma vantagem assim diante das competidoras. Eu acho que elas podem se beneficiar de algumas conjunturas. Eu também faço análise técnica para ver como que essa empresa pode performar. E justamente aí eu faço uma operação de curto prazo, médio prazo. Mas não se engane, isso aqui não é day trade nem nada do tipo. Eu faço uma operação de acordo com a minha filosofia, você investir para o longo prazo. Não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, tá? Eu faço isso porque eu prefiro para rentabilizar minha carteira. E voltando ao assunto, cara, você é investidor para longo prazo. Então, o seu foco é escolher boas empresas. E eu acho que quando você começa a investir, se você olhar o meu primeiro vídeo, eu falo que o primeiro passo é você... Não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros passos é você definir os seus objetivos. Então, cara, se você tem o objetivo só de preservar o seu patrimônio, não adianta você sair investindo em small caps, que são empresas de menor tamanho, que têm maior potencial de crescimento. Não adianta você sair investindo em empresas de tamanho pequeno, porque você vai acabar perdendo parte do seu capital, nem que seja no curto prazo. Então, o importante é você saber o objetivo de cada uma das empresas. Não é necessariamente ruim receber muito dividendo ou bom. É só de acordo com o seu objetivo mesmo. Teve uma pergunta, eu concordei com tudo, tá? Isso eu nem falei nada, porque eu concordo com tudo que você falou aí. Teve uma pergunta aqui, que é como funciona a análise técnica, né? Você comentou aí que você faz essa análise também, do Lucas Carvalho. Como que funciona? Cara, análise técnica é você olhar o gráfico lá daquela ação e procurar tendências. As tendências são modelos que, em geral, tendem a se repetir as coisas que aconteceram no passado e no futuro.
Aí tem alguns indicadores que são utilizados. Os que eu mais gosto são high low, pode ir anotando aí, high low, que Vai ele anotando aí, indica pessoal. tendência de alta e de baixa. Tem o SIR Parabolic, que também indica tendência de alta e de baixa. E eu também gosto de olhar Bollinger Bands, que são as bandas de Bollinger, que é basicamente um indicador. Aqui está a cotação da empresa. Ele pega as médias dela e mostra até onde ela pode variar. E se você olhar o histórico, é muito difícil uma ação sair das bandas de Bollinger, porque elas calculam as médias e de acordo com o desvio padrão do ativo. Eu não sei se fica muito complexo eu ficar falando isso aqui, mas tipo, basicamente calcula até onde aquela ação pode ir. E também tem outros indicadores que são mais básicos, como suporte e resistência. É muito simples, é só você, tipo, se você for procurar, abre lá o gráfico, vai no site TradingView e bota Ibovespa. Você vai ver que tem suporte, ou seja, um ponto máximo e uma resistência, que é um ponto mínimo. Ou seja, suporte é onde a bolsa não sobe mais e resistência é onde a bolsa não cai mais. E se você olhar, tem várias resistências e suporte. E se você quiser mexer no curto prazo para usar isso a seu favor, você consegue. Perfeito. E para o pessoal também que quer conhecer mais um pouquinho sobre a empresa, conhecer os indicadores, eu aconselho o fundamentos.com, né? Porque ele tem bem completo ali os indicadores, tudo explicando essa empresa ao longo do tempo. E assim, eu acho que é interessante, chama fundamentos.com. Para quem está iniciando aí, é só colocar a empresa na pesquisa e aí você já vai obter todos os resultados. Teve uma pergunta aqui, ó, do José Lucas, que eu fiz até uma live com ele ontem, que escreveu assim: há possibilidade de investir a ponto de viver apenas de investimentos periódicos? Qual o primeiro passo? Cara, eu acho que, voltando lá à questão do objetivo, eu acho que você tem que saber, tipo, dividir de acordo com os seus objetivos da sua carteira. Por exemplo, se você quer receber dividendo o mais rápido possível, talvez faça mais sentido você investir em fundos imobiliários. São fundos que investem em ativos do setor imobiliário. Se você investe com mais foco de ter a valorização, acho que faz mais sentido você se expor ao mercado de ações, que é mais volátil. Então você tem que saber equilibrar isso, na minha opinião. Então acho que a pergunta está respondida aí. Se você olhar o dividend yield de bons fundos imobiliários, você consegue receber dividendos aí no curto prazo. Mas o efeito bola de neve, que é ir reinvestindo e aumentando os dividendos, você tem que pegar o dividendo e reinvestir, que aí você vai conseguir ter mais e mais dinheiro, digamos assim. Perfeito. E até que você falou dessa questão de fundos imobiliários aí, tem um pessoal que ainda não conhece sobre isso. Acha que quando você fala sobre investimentos, acha que é só ação, que é só ali investimento em ações. Mas na verdade não é isso, né? Tem vários produtos de investimentos aí. Então explique também o que são esses fundos imobiliários, que muitas vezes o pessoal não sabe nem o que é e que pode investir, né? Cara, os fundos imobiliários aí, para quem não sabe, são fundos que investem no setor imobiliário. Aí tem vários tipos, beleza? Tem de renda, de desenvolvimento para compra e venda, desenvolvimento para venda, desenvolvimento para renda. Enfim, o que eu prefiro é o fundo de renda, porque aquele fundo ele tem lá tipo, imóveis de verdade e ele explora aquele imóvel para receber aluguel mensal. Aí, tipo, tem fundo de shopping, fundo de hospital, escola, universidade, lajes Lajes corporativas, galpão. corporativas. E, cara, o imóvel é uma coisa que a gente consegue perceber muito no nosso dia a dia. E, cara, fundo de shopping, pelo menos para mim, é muito fácil de analisar. Se você mora aí na sua cidade, tem algum shopping que tem algum fundo imobiliário, que é bem provável, é só você ir lá no shopping e ver as lojas. Aí você pensa assim, pô, as lojas aqui são boas. Tem alguma vantagem que esse shopping aqui me dá que nenhum outro me dá? Vê se o shopping tá com as lojas alugadas. Mas o importante também é ter diversificação, que a gente falou desde o começo. Porque, por exemplo, nessa crise, os fundos de shopping despencaram. Então, é muito importante E você quem estar estava olhando só isso. em fundo de shopping, consequentemente, teve uma queda significativa ali na carteira nesse período, né? Então, ó, diversificação e proteção. Eu gosto de ver como isso. Quanto mais você diversifica a sua carteira, maior e melhor vai ser a sua proteção. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que é como analisar os bons fundos imobiliários, o que deve se analisar antes de comprar um ativo desses? Mandar um abraço aí pro Vicenzo, que está assistindo a live. Falou que eu sou um monstro. E respondendo a pergunta, cara, eu gosto de olhar vários fatores. Eu tenho, inclusive, vários vídeos respondendo isso.
mas eu vou tentar resumir aqui para não deixar a sua pergunta vazia, beleza? Eu gosto de olhar a gestão do fundo, certo? Porque se o fundo for de gestão passiva, eu não acho que faça sentido, porque os gestores vão deixar lá parado. Então, eu prefiro investir no fundo de gestão ativa. Isso já leva a outro ponto, porque os fundos cobram taxa de administração. Então, você tem que estar de olho para ver se eles não Observar essa estão questão da taxa administração muito de... grande. É, Exatamente. Daí, a gente vai para outra parte, que é o mandato. O mandato que eu acabei de falar, de renda, que é o meu preferido. Caso você prefira outros, eu tenho vídeo no meu canal que eu explico melhor, não tem como me expandir muito nisso daqui. Aprofundando nos de renda, eu gosto de olhar os imóveis que esse fundo tem, ver se ele investe em shoppings, em imóveis, em galpões, em condomínios, enfim. Olhar qual o objetivo do fundo e ver, cara, como que ele está diversificado, se realmente os shoppings têm vantagens. E depois que você passa dessa parte mais qualitativa, você vai para a quantitativa, que é olhar os números. Daí você tem que olhar o valor patrimonial do fundo, que é o valor ali avaliado dos imóveis e tudo mais, e pegar o preço. Quando você compara o preço ao valor patrimonial, você vê se você está pagando caro por aqueles imóveis ou não. Porque vamos dizer que ele tem um patrimônio lá de 1 milhão e o valor de mercado é 1 milhão e 500. Tem uma coisa errada aí, tem. O mercado já precifica ele mais alto justamente por ser um fundo bom. Então você tem que olhar isso. E eu também gosto de olhar o vencimento dos contratos. Porque se eles forem vencer todos numa data só, cara, você está ferrado, porque o fundo não vai conseguir alugar tudo depois. Então você vai ficar aí nas mãos do gestor para conseguir alugar. E provavelmente galpão logístico acontece muito isso, né? Sempre é um prazo ali e todas as empresas saem nesse prazo. Por exemplo, o prazo do contrato vence em 2022 e todas as empresas vão sair em 2022. Então, isso assusta, né? Então, tem que tomar cuidado dessa questão aí. Não, perfeito, explicou. Acho que deu para explicar bem. Teve uma outra pergunta aqui, quais são os melhores fundos imobiliários? Eu acho que você conseguiu explicar agora sobre bem essa questão aí, de como fazer essa análise e tudo. Eu acho também que é interessante analisar a alocação. Se tem gente alocando, porque às vezes... a vacância, né? A vacância. Isso é muito importante. Explica um pouquinho sobre a taxa de vacância. Cara, a taxa de vacância é quantos por cento do fundo está vazio. Se o fundo tem 10 imóveis e 9 estão ocupados, tem a taxa de vacância ali de 10%. Então você tem que estar sempre olhando para justamente saber se aquele fundo está cheio ou vazio. E se ele estiver vazio, você pode tomar cuidado ali, porque pode ter alguma coisa errada. Se for um fundo de shopping, o shopping pode estar velho, precisando de manutenção. Então você tem que olhar muito bem todos esses fatores na hora de analisar um fundo. Perfeito. Acho que você domina demais. Mandou bem. E assim, agora saindo um pouquinho dos investimentos de forma geral, assim, o jovem hoje costuma, às vezes, de gastar muito. Assim, o que ele recebe, ele não tem essa mentalidade assim, que é muito rara de investir o dinheiro. E ele só tem o hábito de gastar. Então, ou seja, tudo que ele recebe ali, desde que pouco, ele está gastando. Então, na sua visão, o que ele deve mudar em relação aos hábitos dele e como ele consegue fazer um controle de gastos de uma forma geral? Cara, eu vou falar assim do fundo do meu coração, vou ser sincero, porque eu não quero ficar aqui, eu já falei isso várias vezes, eu não quero ficar enchendo linguiça e nem fazendo aqueles papos que muita gente fala. Cara, toma vergonha na tua cara, para de gastar dinheiro com coisa que você não precisa, porque tem muita coisa que é inútil, é fútil e é superficial, cara. Então você tem que saber definir os seus objetivos. Cara, se o seu objetivo é realmente não acumular um patrimônio, você prefere viver uma vida medíocre, na média, não tem problema nenhum nisso, cara. Se esse é o seu objetivo, vive sua vida assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Você é feliz, cara? Tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas se o seu objetivo é realmente acumular um patrimônio e enriquecer no longo prazo, você tem que tomar vergonha na cara e começar a destinar o seu dinheiro para o que realmente importa. E eu não acho que o melhor investimento para você que não sabe nada ainda é iniciante, está engateando, não investe na Bolsa de Valores, cara. Vai estudar, compra livro, aprende, faz curso na internet, investe em conhecimento, cara. Não vale a pena. Paga uma mentoria de uma pessoa que você admira, que já chegou onde você quer chegar. Não vale a pena você investir assim, sei lá, você tem R$ 150, não vai investir na bolsa, isso aí não vai virar R$ 300. Mas se você souber investir no conhecimento certo, vai. Exatamente isso. Assim, você pode começar baixo, investindo, mas também não vai ser uma rentabilidade histórica ali. Se investindo R$ 100, você não vai tornar milionário ali em questão de 5 anos só investindo. Lógico, não vai ser. Então, igual você falou aí,
investir em conhecimento inicialmente é de extrema importância para criar o que a gente já comentou daquela base sólida, né? Daquela base mais firme. E assim, sobre a questão dos livros, quais livros sobre investimentos assim você indica para quem está começando que você já leu e que você acha interessante? Cara, eu vou pegar alguns aqui para Pega lá. mostrar. E outros, a gente já citou alguns até, peraí. Já. Ó, esse aqui foi o primeiro que eu li sobre investimentos do Thiago Nigro, do Mil ao Milhão. É um livro que explica bem os três pilares, que é o gastar bem, o investir melhor e o ganhar mais, né? Então você tem que trabalhar essa questão aí. Às vezes não é só investimento de uma forma geral. Você tem que saber como aumentar a sua renda mensalmente e saber também como gastar menos de uma forma geral. Porque não adianta você querer investir, sendo que você nem vai ter dinheiro para investir de fato. Então, conhecer um pouco sobre gastar menos e ganhar mais é de extrema importância para começar a investir de fato. Bom, você já explicou aí do Mil ao Milhão e a gente já falou do Pai Rico, Pai Pobre. O Ah, meu é? tá emprestado, então não tem como mostrar que nenhum dos dois, os dois estão emprestados. Mas aqui, ó, se você está começando, lê esse livro aqui porque ele vai mudar a sua mentalidade, a sua perspectiva de vida vai mudar. Os segredos da mente milionária, né? Isso aí. Aí, encerrando aqui a parte de mentalidade, porque não tem mais nenhum aqui. Até tem alguns, mas não de investimento. Esse aqui, Princípios do Ray Dalio, livro muito bom, beleza? Recomendo. Você vai aprender, tipo, como você ser um pouco mais... Você definir os seus princípios, escrever eles, porque assim você não vai se desviar no meio do caminho. Então, sei lá, se o seu princípio é você gastar 30% do que você ganha por mês com lazer, e você lá foi convidado para ir para uma festa que vai exceder isso, você vai seguir os seus princípios que você tem lá anotados. Então você não vai desviar da sua conduta, digamos assim. O outro livro aqui sobre investimento, esse daqui, ó, do Décio Guazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Recomendo muito. Como Beleza? chama mesmo? Deu uma travadinha aqui para mim. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. Marca aí. Lembrando aí, galera, que todos esses livros, se você entrar no link lá da minha biografia, na parte de livros, você vai encontrar todos esses livros e comprando lá você vai estar me ajudando ainda. Então, se quiser, vai por lá. Outro livro aí. O Boto colocou aqui que a gente é inteligente demais. Valeu. Valeu. Isso aí. Aqui, ó, esse daqui é a Bíblia dos Investimentos. Inclusive aí, ó, tem um resumo dele no meu canal. Mas, cara, não recomendo você só ver o resumo. O livro não tá totalmente lá. Porque, cara, eu posso ler esse livro e pensar uma coisa e você ler e pensar outra. Então, eu recomendo muito você ler esse livro aqui. Porque ele fala não só do perfil mais técnico do investidor, mas também do perfil comportamental. Eu achei interessante que todos os livros que você mostrou tem marcações, né? Então, eu acho que você estuda mesmo o livro. Você não só lê o livro, né? Você tem que estudar ele e colocar ele na prática posteriormente, né? Já que você citou aqui, ó, vou pegar aleatoriamente, deve ter alguma anotação aqui. Espera. Aqui, ó, que é estudo de verdade. Vixe. Então, realmente, ele coloca na prática, né? Porque só ler o livro por ler e você, tô lendo, né? Mas às vezes você não tá nem raciocinando que o conteúdo ali do livro de fato. Então, fazer, desde que seja uma marcação do livro, voltar numa passagem que você achou interessante, faz muito sentido para você instalar isso no seu subconsciente e colocar depois na prática, né? Eu acho isso. Sim. E o Bill Gates, cara, o cara que mais entrega resultado aí no capitalismo, digamos assim, ele tem um caderno que ele vai anotando tudo que ele tem de insight nos livros dele, que ele lê. E quando ele precisa de alguma coisa, ele abre o caderno, lê uma frase e já lembra de tudo. Então, cara, se você puder, tiver disponibilidade de fazer isso, eu recomendo muito. E recitando só uma coisa do investidor inteligente, que eu acho que ainda é como posso dizer, um paradigma aí para muita gente, é que ele faz a analogia do Mr. Market, que é o senhor mercado, que é basicamente assim: você compra uma casa e uma pessoa vai bater na sua porta todos os dias para tentar comprar ela por um preço diferente. Você não vai mudar a sua opinião sobre querer ter aquela casa por causa disso. Mas é exatamente isso que você faz quando você quer vender a ação quando ela cai.
Porque o mercado é seu sócio e todo dia ele vai estar te oferecendo um preço mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo para comprar aquela ação. E o seu viés pensamento, ou seja, a sua cabeça que vai determinar se você vai vender ou não. E é isso que vai determinar no longo prazo os seus resultados. Se você confia nas empresas que você investe, se você fez um bom investimento a um bom preço. Então, cara, se você souber fazer isso bem, eu acho que no longo prazo você tem bons resultados. Perfeito. E teve uma pergunta aqui, ó. Na opinião de vocês, os meus hábitos podem influenciar diretamente nos meus resultados? Extremamente, extremamente. É um fator que eu, na minha visão, eu coloco muito em prática e até aconselho ler esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. Não sei se você já leu, Vinícius. Ele é muito Cara, bom. ainda não li. Muito bom. E ele explica essa questão aí de como é importante os nossos hábitos. E assim, hábito são coisas simples, só que quando você coloca isso em prática, você muda totalmente o seu fator de potencial de crescimento ali. Isso na vida, isso nos investimentos. Então eu acho que reconhecer o que você está fazendo no seu dia, reconhecer qual é a sua rotina, reconhecer qual o seu horário de produtividade, né? Será que você está tendo esse horário de produtividade? Então o hábito, às vezes, de acordar mais cedo é um hábito que vai te agregar valor para você poder estudar, para você se aprofundar em certo assunto. Então eu acho que é isso, analisar os seus hábitos moldam quem você é. Os hábitos vão contar isso sobre você. E criando hábitos de pessoas bem-sucedidas, eu até tenho também um vídeo no meu Instagram que eu explico sobre isso. Eu acho que hábitos, eles vão moldar quem você é. Então, quando você estuda hábitos de pessoas que alcançaram sucesso e colocam isso em prática, os seus resultados vão vir consequentemente. Concordo, 1000%. Você sabe aí que eu também tenho o hábito de acordar cedo, mas, cara, você não tem obrigação nenhuma de acordar cedo. É só você saber em qual horário sua mente funciona melhor e que você pode se concentrar. Horário de produtividade. Para encerrar aqui, o que, na minha opinião, é o melhor livro que eu já li na minha vida é esse daqui, ó. Qual que é? Antifrágil. Tá invertido aqui. Pera, é porque fica tudo invertido, pera aí. É, Antifrágil. antifrágil. Taleb, pra mim, é um gênio, entendeu? Esse livro aqui, você consegue relacionar várias coisas totalmente que pra você não faz nenhum sentido, nenhuma correlação com os investimentos e traz isso assim pro nosso dia a dia de uma maneira muito simples e acessível. Então, eu recomendo ir para qualquer pessoa que pensa em investir, isso ajuda na sua vida pessoal também. Antifrágil, tá marcado aí. E também um que acho que você leu também, né? O Pensa e Enriqueça, do Napoleon Eu Hill. escutei, eu não tenho aqui, mas, cara, livro sensacional. Diferente. Napoleon Hill, ele explica muito sobre essa questão de empreendedorismo e isso dá para se aplicar nos investimentos. Então, tem muitas filosofias de vida do Napoleon Hill, que foi uma pessoa que analisou ali o comportamento dos 50 homens mais ricos dos Estados Unidos durante ali 40 anos, e ele passa os hábitos dessas pessoas, ele passa a vida dessas pessoas, o que elas fizeram diferente, qual foi o mindset delas, né? Então, eu acho que vale muito a pena ler esse livro aqui. E já apareceu para mim aqui o tempo aqui, a gente está esgotando já. E qual que você deixa sua mensagem final aqui? Sobre Cara, a vida de forma geral, o que é sucesso? Eu gosto de finalizar com essa pergunta. O que é sucesso para você? Cara, agradecer pelo convite, essa live, eu gostei muito de estar aqui participando. E, cara, pra mim, sucesso é você ter os seus objetivos definidos e alcançar todos eles e ir sempre renovando, porque é um processo constante. Então, acho que o sucesso é você saber o que você quer da vida e estar em conexão com o que você quer e com o que você está fazendo. Se isso estiver páreo, no longo prazo você vai vencer. E é questão de tempo e disciplina. Porque se você não plantar, se você não correr atrás dos seus objetivos, você não vai ter resultado. Perfeito. Só agradecer também você por ter aceitado o convite, de ter participado aqui com a gente. E já está acabando aqui o tempo e vai ficar salva a live para quem não assistiu. E escreve aí no finalzinho, pessoal, o que vocês acharam, né? Tira um print aí, meu e do Vinícius, para postar depois lá da live. Manda aí. Fechou? Fechou. Isso, mano. Tamo E junto. agradecer também todo mundo aí que participou com a gente. Acho que tirou dúvida do pessoal aí. Valeu muito a pena. É isso. A gente faz outra live outro dia. É isso, galera. Tamo junto. Fechou. É só começo, hein? Até. Valeu. E a live vai ficar salva aqui. E valeu todo mundo que participou. Agradeço demais aí.